Olá, Pai do Senhor. Nós estamos iniciando em mais uma matéria e desta vez nós vamos falar sobre a homilética. A homilética, ela tem a sua proposta e segundo o grande mestre, pastor Elianai Cabral, ele no seu livro Pregador Eficaz, ele nos traz uma informação interessante. Quando ele fala sobre a ideia de que Deus planejou a igreja para manifestar a sua multiforme sabedoria e através da mensagem. Esse registro ele tira de Efésios capítulo 3, versículo 10. Em toda a história bíblica, Deus esperou a sua palavra na boca de arautos e na pena dos escritores. No pensamento do pastor Janai Cabral, ele ainda destaca de que profeta, reis e sacerdote foram os pregoeiros de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a proclamação da palavra passou a ter uma significação importante através da pregação. A partir da experiência dos discursos em público, a oratória começou a ser encarada com interesse e seriedade pelos líderes da igreja primitiva. Surgiu então a necessidade de desenvolver a arte da pregação por métodos que incluísse oratória, a eloquência e a retórica. Esses três formam a homilética sacra. Ainda no seu livro ele fala sobre a compreensão de que a homilética ela tem a sua importância mediante a todos quantos têm esse chamado, essa vocação. Por isso que no livro em que nós se baseamos, na sala de aula, no seminário, nós então falamos na primeira unidade sobre o estudo aí da homilética. Introdução ao estudo da homilética. Jesus foi sem dúvida alguma um mestre dos mestres, pregador dos pregadores, além de, claro, ser pleno do Espírito Santo, que desceu sobre ele de forma de pomba em seu batismo. Ele detinha características técnicas que o destacavam como pregoeiro da palavra de Deus. Então, nós temos como exemplo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos informa de que Jesus ele pregava, ensinava e curava, mas é importante saber de que também ele tinha essa característica, essa participação na área da pregação. E segundo a informação que nós temos no livro de estudo, sim, mesmo sendo Jesus 100% Deus, ele usava em suas preleções elementos técnicos, como qualquer bom orador. Prova muito desse fato é que o uso das parábolas. Jesus ele usou muitas parábolas. Nós temos várias delas citadas na Bíblia Sagrada, a fim de criar um ponto de contato. Era uma forma dele estabelecer um contato com os seus ouvintes e a fim de melhor fazer com que o povo entendesse a mensagem do reino, pela qual ele pregava. Podemos informar também para vocês de que Jesus também utilizava de modo inteligente outros fatores que o beneficiavam na pregação do Evangelho. Um exemplo disso é quando ele pede que Pedro empreste seu barco. Eles estavam ali na beira da praia e Jesus então ele pede emprestado o barco a Pedro. E obviamente que aquele barco serviu de um púlpito naquele momento ali para a mensagem que Jesus queria transmitir ao povo. Pouca gente, segundo o autor, na página 10 aí, do livro que nós estamos usando, que é o curso
Escola de Teologia do Espírito Santo, que é Jesus, ele diz o seguinte, aí na página 10. Outro fator que destacava Jesus em sua autoridade, em falar, ele falava com autoridade porque conhecia aquilo que pregava e porque buscava no Pai essa autoridade. Além disso, Jesus reivindicava todo o tempo e autoridade das Escrituras, bem como a citava de modo exaustivo, a fim de calçar o seu discurso. O texto é também enfático em destacar que Jesus falava com autoridade e não como os escribas. A expressão "e não como os escribas", na verdade, nos leva a crer que a pregação dos escribas era enfadonha e destituída da virtude do Espírito Santo. Por isso era cansativa e desanimadora. Ainda que no livro, enfim, Jesus usava os recursos técnicos possíveis em seu alcance, a fim de falar aos corações e mentes dos seus ouvintes. Tudo isso e muito mais faz dele o nosso maior exemplo para a ideia de pregação. Além de uma vida íntima e de submissão com Deus, Jesus sempre demonstrou seu profundo apego à palavra de Deus e ao texto sagrado, bem como o conhecimento dos elementos técnicos para uma boa exposição da Bíblia. E aí então nós temos aí um resumo clássico, né, dessa proposta interessante que é o exemplo aí de Jesus dentro desse chamado, desse ministério. A homilética, qual seria então o objetivo real da homilética? O objetivo desse material é dar a você, caro aluno, condições técnicas para pregar de modo mais eficaz, ou seja, você ter segurança naquilo que você vai falar, você ter de alguma forma uma consistência dentro da área da pregação. Esse é o momento que passaremos a analisar como melhor transmitir a mensagem do Evangelho, na qual temos nos aprofundado nesses últimos meses de estudo. Temos aprendido mais sobre as Escrituras, porém, a partir de agora entenderemos como transmitir melhor e com mais propriedade o que temos assimilado. Então, na verdade, a homilética, ela é o que? Uma ciência? Sim. Ela pode ser considerada como uma ciência ou arte de elaborar e pregar sermões religiosos em público. O termo homilética é originário da palavra grega homilos, que vem com um significado como multidão ou assembleia do povo, originando assim outro termo, homilia. Geralmente, esse termo homilia nós vamos ouvir sempre no sistema do catolicismo, né? O Papa usa muito essa ferramenta, né, da homilia, os padres, que quer dizer o quê? Pequeno discurso, esse com o objetivo de produzir convencimento. Deste modo, conclui-se que a homilética significa a arte de pregar ou de discursar sermões de cunho religioso. A retórica, que é a arte de falar publicamente, nasceu na Grécia. No caso, na Grécia Antiga, os cristãos passaram a utilizar a retórica como recurso para pregar o Evangelho. E no século XVI, que a retórica passa a ser chamada de homilética. Nós vamos dar continuidade, mas até aí nós temos uma ideia já do que é e tem significado a homilética.